frio aí de 10 graus, 9 graus, né? Agradecer primeiramente, né, por ter chegado. Estamos muito honrados e felizes também de poder minimamente trocar um pouco dos nossos saberes, né? Acredito que vocês também tenham muito para contribuir. O Fernando fez um trabalho aqui para passar para vocês em torno de 1 hora, tá? Essa primeira formação, e depois uma outra bate-papo, vai até mais ou menos 9h30, tá? O teto de hoje. Esse projeto ele faz parte de um edital que a gente foi contemplado aqui na cidade de Santo André, da Lei Paulo Gustavo, para desenvolvimento de um filme, né? Então ele é a etapa de desenvolvimento, que se deu ao longo desses 6 meses, e com estudantes aqui da Escola Livre de Cinema e Vídeo, né? O Dait está aí, uma salva de palmas aí pro Dait. Também, salva de palmas. O que está na outra sala, logo mais ele chega. E também a Carol, né, que está chegando em breve. Né? A nossa perspectiva era fazer essa parceria com a Escola Livre, tá? Pensando em potencializar e também, né, entendendo que é um edital da cidade, de oferecer minimamente ali uma contrapartida também desde o seu princípio. Né? Eu também sou munícipe aqui, resido em Santo André, embora seja batateira, né, aqui de São Bernardo, nasci, mas moro aqui muito tempo em Santo André, estudei na UFABC, na Fundação Santo André, enfim, então tenho uma trajetória aqui no município também via produções audiovisual principalmente, né? Enfim, e é isso, né? Esse projeto chama Forja Ardente, o Fernando vai depois trazer mais informações a respeito dele, tá? O roteiro inicialmente foi do Fernando, e nessa oficina, esse laboratório de roteiro, nesses 6 meses, foi debruçado junto com os estudantes. Toda terça-feira eu estava lá monitorando, eles estavam online lá, numa sala remota, para discutir e reescrever esse roteiro. Tá? Não vou ficar aqui me desdobrando muito a respeito, porque afinal teremos um bate-papo específico para tratar sobre essa experiência, né, que nossa perspectiva foi pensar na diversidade de corpos, de pensamento, de território também, para a gente conseguir, né, trazer para o contexto mais verídico possível, mesmo que seja ficcional. Tá? Então, faço a palavra de abertura, assim, bem simples mesmo, porque é para ter tempo aí para a gente poder se debruçar no que o Fernando se propõe a fazer hoje com a gente, tá bom? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, e é isso. Fernando, valeu, obrigado, Soraya. Bom, vamos lá, pessoal. Complementando, né? Boa noite. Complementando o que a Soraya falou, a gente tem um projeto chamado Forja Ardente, que é um filme. Eu sou nascido em Santo André, mas nasci em 1976, já faz um tempinho, e eu comecei a escrever um projeto sobre um filme que se passa sobre uma passagem da adolescência para a vida adulta em Santo André. E aí, em parceria com a Manjericão Filmes, que amanhã vai ter também uma palestra da Rafa, depois a gente vai dar mais uma falada sobre isso, que é bem interessante de vocês verem. Maria Laura, que também está aqui, que é uma das gerentes ali de desenvolvimento, vai fazer um painel junto com os roteiristas. E a gente estava a gente começou a pôr em editais e o filme ele estava meio truncado, ele não era muito aceito. Isso faz parte, assim, né, de como você pode trabalhar um filme. E aí a gente ganhou o edital da Lei Paulo Gustavo, como o filme se passa em Santo André, parceria com a Soraya também. E uma das etapas era a escrita do roteiro junto com alunos da Escola Livre de Cinema, e o Okuma ajudou a gente a selecionar 4 roteiristas. E o filme ganhou uma outra perspectiva. Porque assim, eu tinha uma coisa mais datada, eu era de outra época, o filme não conversava com a realidade atual. E aí, com os alunos da Escola Livre, com diversidade, com diferentes olhares e perspectivas, o roteiro virou uma outra coisa que foi muito bacana. Então, isso é a história do Forja Ardente. 8h30 a gente vai ter um painel de como a gente trabalhou essa sala de roteiro aí por mais de 6 meses, trabalhando toda semana. Foi bem bacana. E nossa contrapartida, né, era trazer uma série de palestras. Tem a que vai ter daqui a pouco, com a sala de roteiro. E amanhã também, eu avisar vocês, a gente tem a Rafa, que é a produtora executiva de filmes muito bacanas, assim, ela vai
falando, e a Soraya vai ter uma palestra super importante de anticapacitismo, de inclusão, e vai ser muito legal assim, também, com o Arthur, que participou da leitura do roteiro do Forja com a gente. E aí, por que eu pensei em trazer, né, conversando com o Kuma, o nosso público teve bastante estudantes de cinema, eu queria até dar uma conversada aqui quando tinha pouca gente. Quem está começando agora, se vocês puderem levantar a mão, assim, só para... Já tem bastante gente, tem alguns que já são um pouquinho mais experientes, né? Mas a galera está começando agora. Então, eu decidi falar de curta-metragem porque eu acho que... Vou te falar que talvez seja não só a principal, mas como a única porta de você começar a fazer cinema. Você vai chegar fazendo, putz, vou fazer um longa já na primeiro. Então, eu acho que curta-metragem foi a minha porta para o cinema. E eu também acredito que ele não é uma coisa assim, você faz um curta, depois você faz um longa e nunca mais você faz um curta. Não é uma passagem, você pode voltar, é um formato que deve ser explorado e feito durante toda a vida de um cineasta, assim, né? Falar um pouquinho sobre minha carreira. Já estou há um tempo aí no mercado, tanto dirigindo publicidade, que é uma coisa que te dá muita, como vou falar, muita experiência, né? Você está sempre rodando coisas diferentes e tal. Poder de síntese, né? Porque na publicidade você tem que contar uma história em 30 segundos, que já é quase que além de um curta, né? E eu acabei fazendo 6 curtas assim, oficiais de ficção, 2 longas já lançados, né, que é a Pedra da Serpente e o Galeria Futuro. O Galeria Futuro já foi um projeto mais da Globo Filmes, que eu fui como diretor contratado e tal. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês, assim, um pouquinho da minha perspectiva, né, de como... E focando, nesse momento aqui, vou focar um pouco mais na parte criativa, tá? Na parte de conceito e não tanto de caramba, como que eu arrumo dinheiro para fazer, assim, não é o foco desse painel aqui. Então vamos lá, né? Então, pra gente começar aqui, né? O que é um curta? Assim, eu fui atrás de umas definições, né, do que seria um curta-metragem, né? E aqui, né, o curta-metragem simplesmente curta é um filme de duração de até 30 minutos, com intenção estética, informativa, educacional ou publicitária. Então, beleza, eles falam muito, se você for ver em festivais, em regras, tal, até 30 minutos, eu acho 30 minutos quase um longo, assim, eu acho que um curta tem que ser mais curto mesmo, assim, 10, 15, né, 9, 8, tentar contar uma história um pouquinho mais curta. Mas pra mim, se eu for, né, tipo, se eu tivesse que definir o que é um curta, pra mim é a porta de entrada para fazer cinema. Então eu acredito que, né, a maioria das pessoas que estão aqui, estão começando, ou já tinham uma experiência prévia e agora estão entrando na escola livre, eu acho que né, se vocês querem ser cineastas, né? Então eu estou falando aqui da perspectiva do diretor. Óbvio que tem milhões de funções, né, dentro de um filme, mas eu estou falando da perspectiva do diretor e também do produtor, porque no Brasil é muito difícil você ser só diretor, né? A gente não tem uma indústria que né, tipo, o diretor tem que ir atrás, tem que fazer, tem que produzir, tem que levantar o dinheiro, tem que ver como faz, descobrir como faz. Então, eu acho que assim, o curta-metragem é a porta de entrada, né? E aí, a minha perspectiva também, ela vem muito, vocês vão ver no teor, eu trouxe alguns trailers, algumas coisas do cinema que eu faço. Ele vai muito pro cinema fantástico, né? Que tem terror, suspense, ação. Então, vai muito para esse caminho. Então, eu vou falar sobre essa perspectiva, né? Então, assim, vamos começar a pensar a ideia de começar a fazer um curta, né? Então, tudo começa com uma ideia. Eu peguei os meus curtas autorais usando como exemplo aqui, tá? Então, a gente tem, né, no meu primeiro curta que eu fiz, que é o Landau 66, a gente partiu de uma premissa que é o e se. Então, era assim, e se 2 adolescentes, ou, na verdade quando começou assim, um grupo de adolescentes encontrassem o diabo. E esse diabo, eles estão numa balada e eles encontram com o diabo. Aí
maior, não tem dinheiro, como fazer? Eu tentei trazer isso para um microcosmo, assim. E se eles estão 2 adolescentes só, então em vez de um grupo, virou 2, vocês vão ver que a maioria das coisas que eu estou falando sempre vai trazer para um resumo, para deixar menor, para você conseguir realizar. Porque se você partir do princípio, vou fazer uma cena na Paulista com 300 figurantes, você não vai fazer nunca. É muito difícil, é legal você trazer menor. Então eu decidi fazer esse filme inteiro dentro de um carro. Então eu falei, e se 2 adolescentes fossem abordados pelo diabo e tivessem que dar carona pro diabo? O que aconteceria? Essa é a premissa do meu primeiro curta. Eu tenho um outro curta que também veio de uma ideia, que era, e se um homem está com uma garota de programa e ela morre durante um encontro? O que poderia acontecer daí, da perspectiva do cinema fantástico, né? A gente teve uma... Aí depois, no meu terceiro curta, ele surgiu de uma oportunidade, que era assim, eu tinha alguns atores, atrizes e atores, e eu tinha um estúdio livre de uma produtora. Falou, faz alguma coisa aí e tal, uma coisa legal. Eu trabalhava numa produtora, atores, e eu tinha uma diária para fazer. Eu falei, então é uma oportunidade de fazer. Depois eu vou falar um pouco de como ele foi, mas é isso, sim, né? Sempre estar atento a alguma oportunidade de surgiu, sei lá, tem um grupo de atores amigos de uma casa. Vamos fazer alguma coisa? Vamos lá, e vamos levar isso adiante, né? Meu próximo curta foi assim, a prima da minha esposa foi resgatar, ela é gateira, ela foi resgatar uma gata no Paraguai. Não sei como, foi basicamente isso, tá ligado? E aí eu peguei essa história e falei, isso vai dar um filme, mas e se essa gata tivesse com cocaína dentro? Tá ligado? Então, aí esse curta que é o Juanita, né? E aí eu trouxe essa história, então ele é baseado em fatos reais, né? E um outro jeito também de se fazer um curta, que eu acho interessante, foi o caso desse curta meu, que é o 5 Estrelas, ele é um teaser para uma ideia maior. Então eu tinha uma ideia de um longa, e aí eu falei, vou fazer um curta para mostrar como que eu posso ser esse longa. E foi o meu curta que mais passou, uma das coisas ruins foi que ele foi no meio da pandemia, que ele foi lançado. Mas foi o curta que mais passou em festivais, cinema fantástico. Eu tive 2 atrizes bem famosas, assim, né? A Gilda Nomati e a Luciana Paz. E ele também se passa inteiro dentro de um carro. Assim. Então é um teaser para um filme, para um longa que eu estou planejando fazer, estou indo atrás de editais e tal, mas é muito bom porque as pessoas já veem uma ideia de como ele pode ser e aí ele depois vai ser um longa. Então vamos lá. Aí as etapas, né? Então, o logline, né? Seu filme em uma frase. Então é importante quando você começa a pensar, né, no curta, se você pensar num logline, o logline ele tem que ser, ele não pode ter nomes próprios, ele tem que ser um negócio bem assim, o protagonista, o objetivo e o antagonista é uma força antagônica dessa história, né? Então, voltando agora aos filmes um por um, né? O Landau 66, 2 jovens que só queriam sair para se divertir são obrigados a dar carona para um estranho. Né? Esse é um logline bem simples que conta os 2 jovens que iriam fazer alguma coisa, mas tiveram que dar carona para um estranho. Aí eu vou passar o trailerzinho dele aqui, só para a gente entender um pouco. Eu sou o cara que pediu carona hoje. Você passou no orçamento? Você não é cara não? Eu fico atento, cara. Ninguém dá carona agora, cara. Por isso mesmo, cara, deve estar precisando. Se fosse uma gostosa, pelo menos, até parava. Eu também. Puta que pariu.
E aí é isso, o filme inteiro se passa dentro desse carro, né? Eu acho uma coisa legal, assim, de pensar também, para quem está começando, e eu acho que para a carreira inteira, assim, de limitação, né? Limitação, muitas vezes ela vai vir porque vai vir mesmo, né? Limitação, assim, só tem um lugar, só tem... Mas você pensar nisso para gerar uma estética, assim, como que eu faço um filme inteiro dentro de um carro? Me proibir de sair do carro nesse filme. Eu não vou fazer nenhuma cena fora do carro, eu quero fazer tudo ali dentro. Né, o outro curta, né, O Desejo de Sayuri, né, um homem tímido e solitário marcou um encontro com uma garota de programa, mas as coisas não saem como planejado. Então, dá um playzinho também. O trailer. Alô? Oi, gato. Sim. Aham. Então, olha, são R$ 400, tá? Período 1h30. Serviço completo. Pra hoje? Deixa eu dar uma olhadinha. Tá. Pode ser às 11 horas? Tá, qual é o seu nome? Homero. Ok. Então tá, marcado. Esse aqui ele foi um pouquinho mais ousado, assim. Ele tem uma diária, a gente fez em 2 diárias. Uma diária inteira no apartamento dela e uma diária na praia. Tinha uma coligação aí com a praia. O Marielle com E, que foi aquele que eu falei da oportunidade, né? Uma atriz se sente rejeitada em um teste de elenco e se revolta contra o sistema. E uma coisinha também aqui. Oi, boa tarde. Pode registrar a câmera e esperar a marcação. Aqui. Um pouco mais pra cima, Assim. 40. Oi? Algum problema, 40? Não, tá tudo certo. Não, é que a moça da agência falou que tudo bem, era a idade aparente. Sim, idade aparente, tá tudo certo, tudo certo. Bom, Mariana, um sorriso, por favor. Mariane. Oi? Mariane com E. Aí o da gatinha, né? Essa terceira que tiraram quilo de cocaína na barriga de uma gata. Tem um trailerzinho dele aqui. Segura. La coca está dentro da gatita. No he puesto, pero vamos a poner ahora. Tá tudo aí, tá? Tem 15 cápsulas de cocaína dentro dessa barriguinha aqui. Aí ele vai um pouco mais pra comédia, assim também. E finalmente 5 estrelas, que é uma conceituada desse teatro, pega em uma noite para ir a uma festa no interior, mas a motorista não é o que parece. Esse aqui é o seguinte, o longa é a festa. E aí elas estão indo para essa festa, então foi um jeito de eu conseguir fazer um pedacinho do longa para mostrar como eu consigo depois tentar vender esse longa. Coisinha aqui também. Tati? Sim, sou eu. Tô. Olha que legal, a motorista mulher. Se eu ganhasse R$1 pra cada mina que falar isso, tava rico. Vamos lá, então? Acredito que no dia um mané me deu uma estrela, porque
porque eu não ofereci água, não ofereci bala pra ele? Pode ficar tranquila que aqui você já garantiu as suas 5 estrelas, tá? Bom, só para dar uma geral mesmo, eu também vou dar uma corridinha para a gente depois poder ter perguntas, respostas e dar uma falada. Então, uma outra etapa também antes de você fazer o filme é legal você ter, né, inclusive para editais, né, vocês devem ter participado da Lei Paulo Gustavo ou começando a entrar em editais, é a sinopse, né? Então a sinopse ela vai um pouco além do logline, né? Então é um texto, essa é uma sinopse curta, né? Existem sinopses um pouco mais longas, mas é que eu escrevo um pouco mais do que acontece no filme, né? 2 jovens saem uma noite chuvosa para fumar um baseado no carro, eles avistam um homem misterioso pedindo carona, mas decidem não parar. O carro, um landau antigo do pai de um dos jovens, para de funcionar e eles são obrigados a estacionar no acostamento. O homem misterioso se aproxima, se propõe a arrumar o carro em troca de uma carona. Então, vocês já tem aí umas dicas a mais do que pode ter no filme. Aí outra coisa muito importante, né, para quem está começando a trabalhar com cinema é o argumento, né? Vocês vão ouvir falar muito nisso, que é uma etapa entre a sinopse e o roteiro. O argumento, ele é a história em si, do filme inteiro, em prosa, assim. Ele não tem os diálogos, você conta o que está acontecendo, como se fosse um livro. Geralmente um argumento de curta-metragem vai ter uma página e meia, e um de longa-metragem vai ter, sei lá, de 8 a 10. Porque assim, as pessoas que vão comprar o seu filme ou que vão ler um edital, é muito mais fácil elas lerem um argumento do que ler um roteiro. O roteiro é uma coisa, eu vou chegar nessa etapa, mas ele é mais burocrático, ele tem muitas informações, entre aspas, técnicas também. Então o argumento é para qualquer pessoa, leu tudo aquilo, entender o tom do filme, como que ele é, né? Ele deve conter todas as sequências do filme, o começo, o meio e fim, você tem que contar o fim do filme no argumento. E aí também, uma coisa interessante do argumento é o momento de você respeitar as suas limitações técnicas, né? E usar isso a seu favor, né? Não adianta tentar pôr cenas que você não vai conseguir filmar, são muito difíceis, que tem muitos atores, e depois você não vai conseguir fazer, né? A etapa do roteiro é o momento onde você pega esse argumento. Quando você está com um argumento muito bom, depois vocês, a palestra seguinte, vocês vão conversar com a gente. Ficou muito tempo no argumento do Foge Ardente, para tentar amarrar o máximo possível, para quando chegar no roteiro, ele vai o mais fácil possível. É muito interessante isso, porque se você, acho que todo mundo aqui já começou a querer escrever um roteiro, né? Coloca lá, interna, quarto, não sei o que, e começa. E aí você começa a se perder. Quando você tem a história pronta na sua cabeça, o roteiro vem muito mais fácil de acontecer. Então o roteiro, né, ele tem que ter um cabeçalho ali que é interna ou externa, se a cena é de dentro ou fora, aonde a cena acontece, por exemplo ali é uma externa, a fachada da casa de Kátia, e se é dia ou noite. Porque quando alguém for produzir esse filme, quando você for filmar, tá muito fácil de você fazer uma decupagem, ó. Essa cena tem que ser à noite, meio óbvio assim. E aí você tem uma descrição das coisas que estão acontecendo e o diálogo de uma forma bem direta, né? Tem ali a personagem da motorista, a Punk, ela fala Kátia, a Kátia fala sim, sou eu, Kátia vai abrir a porta traseira do carro, você vai descrevendo e contando, né? Então o roteiro é o nosso manual aí para filmagem, né? Tem uma coisa que eu acho interessante falar. Primeiro assim, eu acho que o curta é um lugar que você pode experimentar, que você pode errar, você pode fazer exatamente o que você quiser. Mas, voltando para nossa... Eu comecei a fazer curta faz 20 anos, quase 20 anos. Era um pouco diferente. Hoje em dia, tá cada vez mais assim, as pessoas com as redes sociais, com tudo que está acontecendo, é muito fácil a pessoa começar a assistir, se não for interessante ela já vai mudar. Ela já vai para outro lugar, ela já vai assistir outra coisa. E tem a questão também, eu vou entrar depois, dos festivais também. Quando você vai mandar para festivais, geralmente o festival recebe, né, o pessoal aqui do festival lá de Paranapiacaba, que está aqui, acaba recebendo muitos curtas, muitos curtas. E
aí quem vai ser a curadoria para ver qual filme vai entrar ou não no festival, o filme já tem que contar o seu recado no começo, assim. O filme começa, você já tem que tentar mostrar para o que veio, assim, é um filme de terror, então nas primeiras cenas já põe alguma coisa de terror. Isso é uma dica, não precisa ser seguida, assim, mas eu acho que é interessante de saber. Depois isso vale para tudo, né? Pra quando o filme estiver no YouTube, quando o filme for para um streaming. Se não for legal, vocês podem reparar. Todos os filmes hoje, tipo Netflix, Amazon, se você começa a assistir, já logo no começo ele vai ter alguma coisa muito impactante. Às vezes o pessoal até muda, pega uma cena do meio, joga no começo, pra ter esse gancho pra pessoa poder ficar lá, né? Agora falando um pouco do filme, acredito que todo mundo aqui está no mesmo barco de cinema independente, né? Então, independente da verba que você vai ter, que pode ser... Alguns filmes aí que eu fiz, eles tinham uma verba um pouco maior e alguns tinham zero, assim, só amizade e equipamento emprestado, coisas, vou fazer com um celular, fazer com uma câmera de um amigo. Para todos os tipos de filme, o planejamento é fundamental, sabe? Quebrar a cabeça para você se planejar, para não chegar na hora do set e você não saber o que fazer. Então, e também tem outra, assim, por mais que você se planeje, vai chegar na hora, vai ser meio confuso também, porque é sempre assim, qualquer tipo de filme, mas é tentar ao máximo se planejar, né? Uma das coisas que está dentro da pré-produção também seria um pouco do elenco, né? Então, eu acho muito importante, até eu tenho essa... uma vez eu li era uma frase do Woody Allen sobre direção de elenco, que ele fala que 99% de direção de elenco vai estar na escolha. Então, eu acho que não precisa ser tão assim, né? Tudo bem que o Woody Allen, ele agora não está numa fase tão boa, mas quando ele escreveu isso, ele era, né, um top, assim, de direção de ator. Mas é muito bom você saber escolher os atores, né? Quando você está num curso de cinema, geralmente você vai pegar também estudantes de atuação para fazer, mas acho muito importante ter um cuidado, sabe? Quando vocês vão escolher atores. Aí, por exemplo, do Mandar 166, eu não vou dar play inteiro, isso demora um pouco, mas isso foi engraçado, né? Teve uma mudança grande. Esse filme foi feito muito antes da pandemia, 2007. A gente fazia um negócio chamado teste de elenco, que a gente pegava a câmera, simulava o filme, né, uma ceninha do filme com os atores. Hoje em dia isso foi substituído pela self-tape, né? Você entra em contato com o ator e pede para ele gravar em casa uma cena do filme, que não é tão bom quanto era os testes de elenco. Eu vou dar um playzinho aqui, só pra... O cara tá vindo! Ei, o cara tá aí! Opa. Você me entendeu? A gente parou aqui por causa do carro, meu. O vidro não abre, é trava automática, cara. Não, você não tá entendendo. O carro pifou. Trava automática? É o Landau 66. Meu pai é colecionador, coroa coleciona todos esses carros. Landau 66, Chute Cruz. Landau 66. O motor é isso? Tá com problema? O motor pifou, mano. Na verdade. Um pouco de carro. Se quiser, tá correndo uma olhada. Não, eu acho que não vai dar certo. Se eu arrumar o carro, vocês me dão uma carona. O que vocês acham? Isso deu ruim, cara. O cara tá vindo aí, cara. O cara tá aí, né? Não, você não entendeu. A gente não parou por causa do... A gente ficou... Obrigado, galera. Tava pronto, obrigado. Não, você não tá entendendo, cara. A gente parou porque o motor já era. O motor já era, as travas são automáticas e o vidro também só desce até aí. Ah, é trava automática? Esse aqui é um carro muito antigo, um carro de 66. É do meu pai, de colecionador. Faz assim, eu entendo um pouco de carro. Abre o motor e eu vou dar uma olhada. Certo? Se eu conseguir arrumar, vocês me dão uma carona, fechado? Então, na verdade, esse era o teste, né, pro ator que fez o cara da carona. E os outros ali, no caso, eram assistentes. Depois aqui é um pouco da cena. Vocês têm uns 4, 5 ali. Cheguei no Ricardo Gelli, que depois acabou virando meu parceiro e tá em quase todos os filmes meus. Assim. Aqui o do Desejo de Sair, eu testei 3 casais. E aí acabei optando por eles. Eu vou dar só um playzinho bem simples. A gente fez no estúdio também, numa produtora que eu trabalhava e começou a fazer
acho que é muito importante, cara. Porque assim, o dia da filmagem é o dia da filmagem. Você não tem muito tempo pra mudar coisas, pra experimentar. Então, o ensaio é muito importante. Hoje em dia, dependendo do curta que você vai fazer, você pode fazer ensaios online também. Né? Eu fiz o último longa que eu dirigi, foi semana passada, que foi uma loucura que eu fiz com o celular, depois eu posso até comentar. Assim, eu fiz bastante ensaio online com os atores. Era uma dificuldade de juntar todo mundo, a gente fez ensaios online. Nesse caso aqui dos 5 estrelas, a gente fez ensaio no espaço, foi muito bom, assim, né? E no ensaio também é uma oportunidade de você rever o roteiro. Você falar, putz, tá funcionando. Tem muita coisa que você escreve no roteiro e você acha que vai funcionar. Aí quando você vê os atores falando, meu, fica muito ruim, você fala, pô, preciso mudar, preciso trocar. Então o ensaio com os atores é muito bom pra isso, né? Aqui tem um ensaio do Landau, mas eu não vou mostrar porque acho que vai demorar muito. Mas, por exemplo, só pra vocês entenderem, né? O filme é dentro de um carro e a gente pegou numa sala, colocou uma câmera ali e esquema real, assim. Você vai? Pra vocês não? Lugar nenhum, cara. Vocês vai falar. Aqui, um pouco, por exemplo, também falando de pré-produção, né? Testes. Esse filme era muito importante que a garota ali, ela ia se decompondo durante o filme, né? Então a gente fez alguns testes de maquiagem, né? Pra ver com lente, com como que ela ia ficando. E aí depois no filme, como que ela ficou, né? Então deixa eu ter umas serinhas aqui. Aí, visita de locação também, esse era do filme, né, que ele é coordenador de programa, então a gente vai no quarto, tenta achar o melhor quarto. Sempre isso, né, no cinema independente, putz, tentar achar alguém que conhece alguém que conhece alguém de um hotel, que consegue fazer por um preço menor, enfim, você vai se virando pra... Nem sempre é o ideal, mas o ideal é o que você consegue ter, né, então você vai fazer. Por exemplo, no Ronita, tinha, pra curta, eu não costumo desenhar storyboard do filme inteiro, mas para cenas de ação. Tem 2 nomes, tá, gente? Na gringa, assim, costumam só chamar de storyboard. No Brasil, a gente tem uma diferença entre storyboard e shooting board. O storyboard, ele conta a história de um jeito mais rudimentar, assim, alguém pode pegar quase uma história em quadrinhos, assim, mais simples. E o shooting board é exatamente como você vai filmar. Então, por exemplo, esse desenho aqui, se vocês verem as cenas, ele é muito parecido. Já tinha uma intenção de ângulo, de como as coisas aconteciam. Então, eu acho que para cenas de ação é muito bom. E se vocês tiverem aquela coisa, se tem um amigo que desenha, hoje em dia também, assim, isso não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu sou de uma outra geração, estou muito incomodado com a inteligência artificial, estou tentando evitar ao máximo. Às vezes em publicidade eu não consigo, os clientes querem que use alguma coisa, mas para o meu trabalho pessoal estou tentando evitar ao máximo, assim, tentando valorizar pessoas e não máquinas, né? Mas hoje em dia dá para você fazer storyboard com inteligência artificial, fazer desenho. É sempre uma guia para quem está lá na filmagem, falar, olha, eu tenho que fazer. É muito mais fácil você mostrar aquele desenho ali, o câmera já entende, o fotógrafo, os atores já entendem o que eles vão ter que fazer, sabe? É um jeito visual assim, de poder trabalhar. Então, e aí vem o dia da filmagem, que aí é onde tudo acontece, né? Que você se preparou, você juntou os atores, e aí uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que vai fazer cinema, que está começando a fazer cinema é, se alguma coisa tem que dar errado, ela vai dar errado, isso é fato, assim. Sempre dá errado alguma coisa na filmagem. O carro, por exemplo, o 5 estrelas lá que eu fiz, o carro, estava tudo certo com o carro, o filme inteiro dentro de um carro, e o carro não ligava. A bateria riou no meio do mato. E aí você tem que se virar com isso, é sempre, né, as coisas acontecem. Tem um pouquinho do making-off aqui do Desejo de Saúde, mas também vou pular um pouquinho, só para aqui. Esse eu acho interessante mostrar, porque foi meu primeiro curta. Eu comecei dirigindo animação e pós-produção. Eu trabalhava numa produtora, e aí eu tive uma ideia e o pessoal da produtora falou, não, vamos fazer isso aí, vamos levantar, a gente tem um monte de parceiro, vamos fazer. Aí a ideia era um carro na chuva e 3 atores dentro do carro.
Só que, pra mim, eles falaram, não, aí você pega o carro, câmera dentro do carro. Primeiro eu escolhi um carro muito grande, que não sei se alguém aqui já viu um Landau, cabia os 3 atores, mas eu, o diretor de fotografia, o assistente de direção, cabia muita gente dentro do carro. E aí só que fazer um carro na chuva, primeiro que chuva você não controla, né? Como você vai marcar um dia que tem chuva? E o carro tinha que estar em movimento, então eu quis subverter isso. Eu não queria fazer nada em pós-produção, eu queria fazer tudo real. E aí eu fiz tem um videozinho aqui que mostra um pouco. A gente foi pro estacionamento da produtora, fez uma chuva artificial com mangueira, umas coisas em cima do carro, fez umas luzes que estavam passando e a gente pôs uns carros de verdade passando do lado. Então o filme inteiro é com o carro parado. E, por exemplo, quando ele vai pedir carona, vocês vão ver, como a gente está dentro do carro, a gente pôs um trilho com o cara passando aqui. Isso parece que é mais difícil, mas ia ser muito mais difícil fazer dirigindo o carro. Porque tá dirigindo o carro, tem que parar, tem que voltar, tem que dar a volta na estrada, tem que fazer algumas coisas. Então tem um... Deixa eu dar uma coisa. Galera, balancei o carro, parece que tá... Eu sou o cara que pediu carona onde? Você passou no acostamento? Você não vai parar não? Eu fico cara. Por que carona agora dela? Eu acho que é chuva ainda. Legal. Eu acho que agora... Tem chuva ainda? Ação! Pisou e vai! Legal, ótimo! Volta a cena do filme, né? Tá vendo? A chuva é uma mangueira... Olha pra cagada que você fez. Um cano com vários furos. E a cena final. Enfim. Um pouquinho aqui do making off. Aí também só mais umas cenas de filmagem. E aí depois com tudo filmado, né, você tem a montagem e pós-produção, né? Que é isso, a dica que eu dou assim é tentar, dentro das suas limitações, tentar filmar o máximo possível para depois na edição você conseguir escolher as melhores cenas, né? Geralmente, né, a geração de vídeos agora, de conteúdo, de YouTube, TikTok, você acaba fazendo só um take, funcionou, tá bom, vamos pro próximo. Mas no cinema é legal você fazer, putz, e se fizer um pouco mais lento, se fizer um pouco mais rápido, tanto que o máximo que você conseguir fazer vai te ajudar na montagem e na pós-produção para poder trabalhar um pouco com isso, né? Também tem uma cena de filme, acho que não precisa. Trilhas sonoras e efeitos, né? Eu acho que é isso também, dependendo da sua limitação ou de como... Eu tive, assim, essa grande sorte assim, de trabalhar com publicidade e ter muitos amigos que são de produtores de som, são loucos para fazer, então acho que todo mundo tem um amigo músico, hoje está muito mais fácil de gravar coisas, né? Também você pode usar músicas já de banco de dados, banco de música, que tem bastante coisa legal também hoje em dia. Enfim, aqui no Juanita, que tem aquela cena que eles estão no Paraguai, a gente tinha um amigo que conhecia essa artista, não sei se é artista, uma musicista que toca harpa, e aí, esse acho que é bonito isso então, porque a gente fez uma música paraguaia ali, né, com ela, bem bacana. E aí são detalhes que ajudam a ficar mais interessante, né? Aí, depois, né, super resumindo assim, né, com o filme pronto, aí vem a questão dos festivais, né, hoje em dia a gente tem muitas plataformas, né, não sei se vocês conhecem, mas a Film Freeway é a mais famosa, tem que tomar cuidado porque é quase uma máquina de frustração, porque hoje em dia os festivais recebem muitos filmes, então você vai começar a escrever, tem bastante festival que é free e alguns que são pagos. E aí você vai começar a escrever e não
só ficar de olho assim. Mas a ideia é de procurar festivais, e festivais que tenham a ver com o seu tipo de filme. Né? Não adianta você querer fazer um filme de terror e entrar num festival que não é de terror, né? Ou ao contrário também, você fazer um filme de drama e querer colocar num festival que é de terror, tentar achar o seu público, né? E aí acho que é uma coisa muito importante que pra mim, no meu começo da carreira foi bem assim latente, e hoje em dia eu tento pensar um pouco diferente, mas é que eu comecei a descobrir os temas dos filmes depois que o filme estava pronto. Então, por exemplo, o Landau 66, depois que eu descobri nos festivais e nos debates que ele era um filme que falava de livre-arbítrio. Você tem escolha sobre o seu destino ou não. Né? O Desejo de Sayori é um filme que fala sobre solidão, né? Sobre tanto do homem quanto também da mulher. Os dois eram dois solitários, ela tinha um desejo, enfim. O Marielle Cohen, ele fala sobre pertencimento, e hoje, mais ainda, eu acho que ele tem uma outra, né, palavra que também que eu acho que serve muito, que é o etarismo, né? Porque era uma história real, né? A Totti, que é essa atriz, a gente convivia muito, e publicidade era isso. Até uma certa idade ela fazia muita publicidade, daqui a pouco ela começou a não fazer mais. Então isso é retratado no filme, né? O Juanita, ele fala um pouco do valor da vida, apesar de ser isso, né? Ser um filme que nos festivais todo mundo dava muita risada e tal. Ele tenta trazer uma reflexão ali do quanto vale a vida, mesmo que seja de um bichinho. Ele fala muito disso, né? Do animal, do ser humano, do animal, do veganismo, matar um gato, matar algum outro bicho para comer. Era uma fase que eu era vegetariano também. Enfim, eu acho que tem um tema ali. Engraçado, o próximo, se eu puser aqui vai dar spoiler, foi engraçado, os 5 Estrelas eram as duas atrizes dentro de um carro, um filme de terror, e de repente ele foi exibido no meio da pandemia. E ele começou a entrar em vários festivais que não eram de terror. Um deles era o Cine Ceará, que foi até premiado. E o Cine Ceará é super um edital identitário, de filmes mais drama, e filmes sociais. E aí ia ter um debate depois do filme. E aí eu falei, mas o que eu vou falar no debate, né? São duas mulheres dentro de um carro, e depois tem umas cenas de terror e tal. E os filmes que estavam passando na mesma mostra que eu eram super filmes que falavam de coisas muito mais importantes, né? Entre aspas, assim, né? De origem brasileira. E aí, de repente, quando começou o debate, a primeira pergunta que fizeram era falar sobre a uberização do trabalho, né? E do choque de realidades, de uma ser a proletária que estava ali mendigando as estrelas para outra. Então eu percebi também que é um filme que fala sobre um choque de realidades ali, das duas, né? Então, eu acho que hoje eu costumo pensar um pouco mais no tema antes de fazer também. Não só fazer muito louco, assim, vou fazer, mas tentar falar, o que eu quero falar, o que eu quero comunicar, né? Eu acho que tudo muito, assim, eu acho que o espírito de todo cineasta e de todo mundo que está querendo estudar cinema é contar história, né? Então, que tipo de história eu quero contar? Eu quero contar uma história que fale sobre o quê e de que jeito? No drama, no terror, na comédia, né? Como fazer? Aqui só pra gente finalizar, né? Um pouquinho, né? O que vem depois eu falei um pouco ali no começo. Eu acho assim, o curta é a porta de entrada mesmo, é onde o dia que vocês fizerem um curta e fizerem um longa, vocês vão realmente entender que o curta é uma coisa muito mais fácil do que um longa, que envolve 15 mil outras coisas, né? E aí eu acredito que assim, o que eu falo pra todo mundo é façam, sabe? Mesmo assim, vou fazer de celular, vou fazer com os amigos, mas tenta fazer, formatar, né? Dar um passo além do que o vídeo pra internet, assim, vou fazer um videozinho pra internet, não. Vou tentar fazer cinema, vou tentar fazer um pouco, vou pôr algum elemento ali que dê pra juntar, fazer alguma coisa mais elaborada. E aí, a partir daí, você vai fazer outro curta, e chegar
chegar no longa. E aí também tentar descobrir o que você quer fazer, né, dentro do cinema, né. Eu gosto de dirigir e acabo produzindo também, mas funções muito importantes, né, como gestão de fotografia, direção de arte. E o cinema você nunca faz sozinho, né, tem que ter muita gente junto fazendo, né, figurino, continuidade, tudo que envolve a produção executiva, tem diversos lugares que você pode ir. Então, resumindo, basicamente, acho que em uma hora foi o que dá pra... Óbvio que cada aspecto desse daria pra falar umas 3, 4 horas sobre cada aspecto, né? Mas tentei dar um panorama aí, geral. São Paulo aí. Pronto, acho que é isso aí. Aí se vocês quiserem ali entrar e dar uma olhada nos filmes inteiros, tem o Tormenta, que é um outro filme que é aqui no começo. Tem uns outros... Que é um outro curta que não entrou ainda nessa aqui. Na verdade eu fui... Né, o Tormenta Despertar Búlgaro aqui é um filme de fantasia medieval, mas ele não é autoral, né? Nem o Galeria Futuro também não é autoral, fui contratado para dirigir. E o Pedra da Serpente foi um longa que eu fiz na loucura também. Não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo, mas eu acabei fazendo. Assim. Hoje eu olho e falo, putz, eu podia ter feito totalmente diferente, mas se eu não tivesse feito, eu não queria saber como fazer, né? Então, tá lá. Mas é isso, pessoal. Se vocês querem dar uma... A gente tem aí mais 10 minutinhos. Se quiserem quebrar o gelo aí, alguém perguntar alguma coisa. Cara, você poderia... Eu fiquei... Quais são suas referências? Referências? Cara, assim... eu gosto muito, né, de cinema fantástico. Tem uma coisa que está bem latente até quando vocês assistirem. Eu fui de uma geração que... Muito do Tarantino, assim, que eu acho que putz, gosto muito. Principalmente dos primeiros, assim. Então, essa mistura de terror, de cenas mais violentas com humor, eu acho que é uma referência boa, assim. Mas, na verdade, buscar beber em todas as fontes, assim, sabe? Do que assistir de tudo e tentar trazer, assim. Mas acho que se for falar uma pessoa, um diretor, eu acho que o que mais me... E também se for falar dos brasileiros, o Kleber Mendonça, que eu acho que ele tem uma coisa muito legal, que é trazer o elemento fantástico de um jeito inesperado, assim. Você fala, não, mas esse filme não era pra ser fantástico, não tem nada, daqui a pouco aparece uma coisa que você fala, não é essa, sabe? Então trazer um pouco disso, assim. Isso. Você falou que você entrou na publicidade e tudo mais. Qual que é a distância entre esse mundo da publicidade e esse rolê de curtas, sei lá, mais cinema? Se existe, sei lá, essa distância? Cara, eu acho que é o seguinte, né? A publicidade, ela hoje em dia ela está muito diluída, né, com a criação, com essa questão de produção de conteúdo, né? Quando eu comecei a fazer publicidade, era muito assim, equipe de cinema, até o Andar 66 foi filmado em película mesmo, né? Um negócio totalmente impensável hoje em dia, né? Hoje em dia está tendo uma volta de longas, como, né, o Ainda Estou Aqui foi filmado em película também, mas não é viável, não tem laboratório no Brasil. Mas a publicidade brasileira, né, ela sempre foi muito boa, porque assim, as equipes eram muito profissionais e eram como se fossem filmes mesmo, né? Aí, depois ela começou a ser rodada em vídeo também, mas estou falando de conceito, eu tento sempre trazer uma visão cinematográfica para a publicidade e talvez, não tem como, eu também trouxe bastante da linguagem publicitária para o cinema também. De ser uma coisa mais, assim, visualmente atrativa, né? Tanto os posters são coloridos, os atores estão sempre em close, tem bastante... Então, assim, a distância, eu acho que um pode alimentar o outro, sabe? Você também, lá você tá, na publicidade você tem que... O que pra mim é bom no curta e no cinema é que eu não tenho que ficar atrelado a um cliente. Na publicidade você tem que vender um produto toda hora, né? Então isso às vezes é meio porque você tem uma agência que criou, você tem um cliente que está querendo vender aquele produto, então você tem que ter close no produto, você tem que ter uma linguagem. Mas é muito bom porque te dá umas ferramentas para na hora que você vai fazer cinema, de você não
você poder, assim, na hora do set eu tenho que me calçar, porque na publicidade, assim, se você não filmou um negócio que tem que filmar, depois o cliente vai falar, pô, mas eu paguei e você não fez. Então eu tento nos curtas e nos longas que eu faço, tentar me calçar, mesmo que depois eu vou jogar fora a cena, sabe? Mas é bom ter ali, porque depois essa cena pode fazer faltas. Mas assim, eu acho que são duas linguagens paralelas, assim, que você pode, né? E indo além até um pouco, né? A linguagem de YouTube, né? Tem muita gente que faz curta para YouTube, eu acho também super válido. Acho diferente só pensar às vezes que quando é cinema que eu digo assim, você pode fazer um curta para YouTube, mas pensar ele um pouco mais lapidado do que só o vídeo da sketch. Vou pegar o celular aqui, fazer uma brincadeira e vai como vai. Então é legal trazer um pouco da linguagem, né? Acho que é isso. Mais perguntas ali? Pode falar. Em Mundal 66, vocês tiveram algum efeitista ou você, tipo, quero fazer uma cena, tipo, vamos fazer assim? Eu tinha umas pessoas que sabiam ali como fazer, né? Mas foi bem, assim, teve o maquinista, né? As pessoas que montam os equipamentos, mas realmente foi uma coisa meio que, se eu te falar, é isso, é um cano cheio de furo com uma mangueira ligada. E aí, assim, a gente está enquadrando naquela janela, ficava uma outra pessoa com uma mangueira na janela. Mas existe esses efeitistas que fazem chuva, que fazem, né, que precisam fazer chover, então o cara vai, o caminhão pipa, mas nesse caso ali foi bem, assim, né, quando você vai fazer uma cena de chuva numa casa que só aparece uma janela, você facilmente pode pegar uma mangueira ou pegar um cano, fazer uns furinhos, jogar ali, com um barulho de chuva. Eu te perguntei porque eu trabalho com efeitos práticos, e legal. aí eu fiquei, tipo, perguntando, será que essa chuva é de verdade? É mentira. Não, Porque disfarçou bem, ficou muito bom. Não, ele foi tudo, a água de verdade. Eu poderia ter feito de um outro jeito, vamos filmar o carro, ou hoje em dia você tem aqueles painéis, né, de LED, então você põe o carro dentro de um estúdio. Mas eu quis fazer real, eu gosto muito também do efeito prático. Apesar de trabalhar minha vida inteira com pós-produção, entender como funciona, às vezes o efeito prático é mais legal. Sobre o roteiro, você até comentou do Tarantino, né, e tal, eu li alguma coisa que ele gostava de atuar para os atores deles. Ele queria que ficasse exatamente do... Acho que você imagina, você vai escrever alguma coisa, você imagina como são os personagens. Nesse caso, aí eu vi que no roteiro ali você vai escrever as falas dos personagens. Você costuma deixar os atores à vontade para criar esse personagem, ou você também dá essa condução aí de como é que ele tem que ser ali, na Sim. fala principalmente? Cara, eu costumo fazer assim, né, até voltar aqui. Eu costumo fazer uma primeira ideia, né, de como eu acho que tem que ser. Depois eu faço ensaios e nos ensaios eu gravo os ensaios e tento reproduzir. E muitas vezes uma coisa que você acha que não vai ficar bom, fica. E uma das coisas, a palavra não fica boa na boca da pessoa. E aí é mais legal você mudar. E eu acho que quando você traz bons atores, bom não significa nem experiente. Pessoas que estão afim de fazer, eles acabam acrescentando muitas coisas, sabe? Então é gostoso, assim, de você ver o ator improvisando ou falando... Mas acho que é muito importante para o diretor também, porque, assim, por exemplo, no Galeria Futuro, que eu trabalhei com o Marcelo Serrado, o Otávio Miller, o Ailton Graça, eles eram muito experientes, assim. E aí, chegava uma hora que eles começavam a inventar do jeito deles, e aí eu sempre, né, existe uma função que é a continuista, que também o nome de continuista não é só sobre como que a cena vai ser depois, mas ela é tipo a guardiã do roteiro, que é script supervisor, que é uma função que está junto com o diretor, que isso em curta eu nunca tive, mas em longas tem que ter. E aí ele fala assim, o cara tá fugindo muito do roteiro, você pode ter problema. Então eu sempre peço assim, pô, legal, ficou do caralho que vocês fizeram, mas vocês podem fazer uma como tava no roteiro, só pra gente, tá ligado? Só pra gente ter, né? Porque senão talvez você pode se perder, né? É bom você fazer a lição de roteiro, é a lição de casa. Assim. Se você tem aquilo, você planejou, ok. Mas se o ator inventou uma coisa nova, diferente, sabe? Não era pra estar chovendo e tá chovendo, e o ator inventou uma fala e misturou. Então eu gosto de ter esse controle, mas ao mesmo tempo deixar... E outra coisa também, uma dica muito importante,
cara, atores, eles geralmente são muito sensíveis. Então você tem que tomar cuidado pra não dar um toco assim e falar, não, isso aí ficou ruim. Pode ser que o ator, pega um bode de você e não faz mais legal, entendeu? Então você sempre fala, porra, do caralho, ficou muito legal, mas vamos fazer assim pra ver também como fica, tá ligado? Então, mas eu acho que isso é importante, né? Porque tá todo mundo ali pensando na parte técnica e o ator ele tá se expondo, ele tá pondo o corpo dele, tá pondo a fala dele. Então é bom você tratar ele com muito carinho, assim, pra você tirar o melhor. Eu não acredito muito em até preparação de ator, que faz aquela coisa de judiar, de tentar acessar, falar que vai matar de verdade, falar... Não, o ator tem que ter aquele, né, tem que ter a essência ali de atuação, mas é bom você tratar ele bem para ele te render o melhor possível. Então deixar ele experimentar, fazer, geralmente vem coisas muito legais. Só tomar cuidado para você ter o que você queria também. Pra não ficar, né, só... Quando você faz a cena prática, não sai das caras. Eu acho que depende da cena. Depende de como você tem, né? Qual é o orçamento que você vai ter. Assim, hoje em dia, né? Você pega... Cara, é muito louco. Quando eu comecei a trabalhar com pós-produção, eram equipamentos de $1 milhão que faziam, né? Que era o Flame, eram os equipamentos que faziam pós-produção, que foi usado no Star Wars, que foi não sei o que. Hoje em dia o CapCut faz quase a mesma coisa. Você fala, caraca, eu consigo fazer uma pessoa sumir, uma pessoa, né? E com inteligência artificial ainda mais. Consigo fazer uma pessoa virar água, virar gelo. Então, assim, é sempre bom você falar, putz, ó, isso aqui dá pra fazer em pós, isso aqui não dá, e isso só vai saber com experiência. Então, no caso ali do Landau, eu acho que para ele ficar crível, era isso, eu queria ter água de verdade. Gente, eu acho que agora a gente vai passar para o segundo tópico. Não sei, alguém quer fazer a última aí? Não, acho que já vai cortar.